Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E hoje nós vamos conversar com o Maurício Sarmento. O Maurício é servidor público e ele atua na coordenação do Movimento Unificado das Vítimas da Braskem. E nós vamos falar justamente sobre as condições e os impactos da atuação desta empresa lá na capital alagoana, lá em Maceió. Maurício, seja bem-vindo. É uma grande alegria ter você conosco aqui no Radar Direitos Humanos. Queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar falando para os ouvintes do Radar Direitos Humanos, agradecer ao Rodrigo pelo esse convite e todos aqueles que nos escutam. Acontece aqui em Alagoas o maior crime ambiental em áreas urbanas do mundo. Foram afetados diretamente por esse crime 65 mil pessoas. E eu sou uma delas, sou um desses afetados. Eu moro na comunidade dos Flechais, que é uma comunidade ainda remanescente do bairro de Bebedouro, um dos 5 bairros afetados pela mineração criminosa da Braskem. Maurício, e há quantos anos que esses ataques ao meio ambiente e aos direitos humanos dos moradores de Maceió vem acontecendo? Há quanto tempo que a Braskem viola os direitos? Olha, eu digo que a Braskem ela já chegou em Alagoas violando os direitos humanos. Ela chega aqui na década de 70, já naquela época já existia um movimento contrário à instalação da Braskem aqui em solos urbanos. Naquela época se fez um plebiscito e esse plebiscito não foi respeitado pelos entes públicos da época e atropelando toda a vontade popular que se manifestava contrária à instalação dela naquele solo. Então, aí já é o primeiro caso de violação dos direitos humanos, ao meu ponto de vista. E de lá para cá, ela vem cometendo esses crimes aqui na nossa capital. Foram 65 mil pessoas que tiveram que deixar suas casas abruptamente, devido ao afundamento do solo, nesses 5 bairros. Pinheiro, Mutange, Bom Parto, Bebedouro e parte do Farol foram afetados por esse crime e as pessoas que ali moravam tiveram as suas casas arrancadas de si e submetidos a aceitar forçosamente um acordo, onde nesse acordo que prevaleceu foi
à vontade daquele que detinha maior força na mesa de negociação, que era a Braskem. E de lá para cá nós vemos sofrendo com isso. Hoje eu moro numa comunidade que já era uma comunidade periférica pobre, com os diversos problemas que uma comunidade aqui na nossa capital tem, nas comunidades periféricas tem, e esse problema se alastrou mais com o crime da Braskem. Acabou com toda a parte econômica que residia ali naquela comunidade. Foram retirados de nós postos de saúde, escolas, comércios, a fonte de renda dos pescadores, acabou com tudo, né? E retiraram as pessoas dos locais, desse local, nos deixando isolados social e economicamente. O Flechal de baixo, o Flechal de cima, era um bairro histórico, era uma localidade histórica ali. Residiu ali a psiquiatra brasileira mais famosa e conhecida internacionalmente, Nise da Silveira, era a nossa ilustre moradora, mas também residia ali Major Bonifácio da Silveira, que era um intendente municipal, cargo que se assemelha hoje ao cargo de prefeito. Major Bonifácio era um folclorista muito respeitado na nossa cidade, também morador de lá, mas também morava ali os ilustres desconhecidos de nós, como o pescador Zé Bobô, a Tieta e tantos outros que tiveram que deixar suas casas e por conta do isolamento e do crime que a Braskem cometeu. É muito triste hoje viver dentro de uma comunidade e isolado do restante da cidade. Nós, dos Flechais, perdemos toda e qualquer conectividade com a cidade de Maceió. Hoje, para você chegar nessas comunidades do Flechal, das Quebradas, da Marquês de Abrantes, do Bom Parto, você tem que passar por toda uma área de desastre e uma área de risco. Você não consegue chegar, transitar para os Flechais, em direção aos Flechais, ou chegar nos Flechais sem você passar por área de risco. Hoje os Correios, os Uber, hoje eles têm um alerta para as correspondências entregues para essas comunidades. Hoje o Uber ele não passa mais por essas comunidades porque são áreas de risco. E o único motivo da gente ainda permanecer nessas comunidades da forma que elas hoje se encontram esse racismo ambiental que é promovido pelas autoridades. Se essa situação que hoje nós vivemos nos Flechais fosse em qualquer uma outra área da cidade de Maceió, a exemplo da Ponta Verde, e outras regiões da nossa cidade que a gente pontua como áreas não periféricas, essa situação já teria sido resolvida. No entanto, nós estamos obrigados hoje a permanecer nessas áreas como se nós estivéssemos em um castigo constante, como se um crime tivesse cometido por nós e a forma de castigar fosse a permanência nessas comunidades como nós estamos vivendo hoje. Maurício, e algum tipo de ação mais concreta foi realizada para proteger os empregos dessas pessoas, para poder garantir que essas pessoas tivessem acesso à educação e acesso à saúde? Ou, na verdade, nada disso foi feito? As pessoas estão, de fato, totalmente desassistidas, tanto do poder público quanto da própria empresa que comete esses ataques aos direitos humanos? Foi criada uma força-tarefa que compõe nela o Ministério Público Federal,
o Ministério Público Estadual e a DPU, a Defensoria Pública da União. Pasmem, os senhores que me ouvem nesse podcast, pasmem que todos os acordos firmados por essas instituições que têm o dever democrático de zelar e proteger as pessoas, todos os acordos saíram em benefício da mineradora. Felizmente, eu posso dizer isso, porque nada foi feito com a nossa participação. Então, eu trafegava da minha residência ao centro de Maceió em um trem que custava 50 centavos a sua passagem. E hoje, esse trem ele me levava ao meu destino final na estação central da nossa cidade por 50 centavos e ele demorava de 10 a 15 minutos para eu chegar lá. Hoje, eu chego eu pegando esse trem, eu passo em média 1h30 me desobrigando a pegar ele, a andar nele, porque se eu for de trem, eu perco meu emprego, eu vou chegar sempre atrasado. Eu vou chegar atrasado, porque não vai dar tempo. Sem falar que os horários não mais é o horário que tinha antes para se pegar. Isso é um dos acordos, isso é um dos termos de acordo que foram feitos sem a nossa participação. Foi disponibilizado um ônibus porque nós tínhamos lá diversas linhas de ônibus, que nos levava de Bebedouro a qualquer canto da cidade de Maceió, com apenas um ônibus. Qualquer canto que eu quisesse ir, na cidade de Maceió, eu pegava um ônibus em Bebedouro e eu chegava nesse canto. E hoje eu não tenho mais ônibus no nosso bairro, os ônibus acabaram me dificultando o acesso à escola, a comércio, a saúde, a tudo, dificultando. Por exemplo, a minha filha, ela vai para a Universidade Federal de Alagoas e antes ela pegava um ônibus para ir para lá. Hoje ela pega um ônibus ela tem que pegar um transporte para ir para o Farol, do Farol pegar um outro ônibus para ir para a Universidade Federal. E isso tem dificultado. E eles, para solucionar esse problema, o que foi que eles fizeram? Colocaram um ônibus, um coletivo lá, com um cartãozinho que você usa, e esse cartão leva as pessoas a alguns pontos do bairro de Bebedouro, como se isso fosse uma solução. Nós tínhamos aqui cerca de 8 escolas e uma faculdade no bairro. Nós trocamos tudo isso por uma proposta de construção de uma escola de ensino fundamental. Nós tínhamos 8 escolas de nível médio e até uma que congregava nível superior à noite. E nós trocamos tudo isso por uma escola de nível fundamental. Nós tínhamos uma feira livre centenária. Nós tínhamos uma feira pública municipal. Nós tínhamos um posto de saúde, o segundo maior posto de saúde da cidade de Maceió. Nós perdemos tudo isso aqui por conta do crime da Braskem. E as autoridades, respondendo a tua pergunta, as autoridades homologaram esse acordo da forma como eu estou te falando, perdendo tudo isso, sem dar solução e sem escutar as vítimas. E como é que tem sido o apoio, se é que vocês estão recebendo algum apoio das organizações religiosas, Maurício? Nós fizemos alguns movimentos com o apoio das organizações religiosas. Fizemos uma ocupação da porta da Braskem, e esse foi um movimento interreligioso, mas foi o único que aconteceu. Nós temos a presença maciça da Igreja Batista do Pinheiro em todos os nossos movimentos, mas eu sinto falta das outras organizações religiosas mais presentes nesses movimentos. É como se o advento da realocação fosse a solução para esse grande problema. Quando as igrejas foram realocadas para outras localidades,
foi como se o meu problema acabou. Eu já estou em um outro local. E não é bem assim. Maceió tá sofrendo com esse problema, tem áreas ainda remanescentes lá, comunidades inteiras ainda isoladas, como eu te falei, isoladas social e economicamente, e a gente está sentindo, eu sinto particularmente a falta de maior presença das instituições religiosas. Volto a dizer, uma instituição que tem dado e tem participado e tem nos convivido com a gente constantemente é a Igreja Batista do Pinheiro. No entanto, as demais outras eu não tenho tido e visto presença. Exatamente. Eu tive a oportunidade de conversar com o pastor Wellington, da Igreja Batista do Pinheiro. Eu até recomendo aos nossos ouvintes, você que nos escuta, pode procurar o episódio anterior a este, em que conversei com o pastor Wellington com essa perspectiva, de fato, de engajamento, né, das instituições religiosas, de envolvimento das pessoas que professam a fé na garantia dos direitos humanos. Então, Maurício, me diz o que você, né, como representante do Movimento Unificado das Vítimas da Braskem, poderia conclamar às organizações religiosas que tipo de ações, que tipo de comportamento nós gostaríamos que essas organizações, das mais diversas matrizes, pudessem se engajar nessa luta? O que elas podem fazer pelas vítimas da Braskem? Olha, primeira coisa que as instituições religiosas precisam ter na mente, os seus líderes, é que o problema não acabou com a realocação da comunidade afetada, para uma outra comunidade. Os membros dessas igrejas, eles continuam ainda com os mesmos problemas que tinham antes. Primeiro que eles foram indenizados de forma injusta, foram pegos para uma negociação de forma fragilizada, e uma luta desleal, com de um outro lado, um grande Golias, contra o pequeno Davi, que somos nós. Eu digo isso porque eu tenho a certeza da nossa vitória, né? O Davi vencerá o Golias, mas nós, no momento, nós estamos ainda abatidos pelo crime. Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer para esses líderes, né, da igreja é que o maior engajamento deles, a luta não acabou com a realocação. Nós estamos fazendo diversas ações na nossa cidade e eu sinto a falta da minha igreja na participação. Eu sinto a falta de outras igrejas, de outras religiões também, nessa participação, nesses atos, nessa luta. Tenho sentido falta. Não é apenas no bairro de Bebedouro, não só tinha a Igreja Batista do Pinheiro. Nós tínhamos diversas igrejas católicas, igrejas protestantes de várias denominações, comunidades de matrizes africanas, várias comunidades de matrizes africanas, e essas comunidades e essas igrejas, com a realocação, elas deixaram de se engajar nessa luta. Então, eu conclamo dizendo a eles que a luta não acabou com essa realocação e peço o engajamento deles para a grande luta que derrotará a Braskem de vez, com a realocação de todas as áreas e a revisão dos acordos, pagando a Braskem as indenizações justas que deveriam pagar. Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado por compartilhar conosco do Radar Direitos Humanos a perspectiva de quem foi atingido e que perdeu sua moradia, teve dificuldades com o acesso do direito à cidade, à educação, à saúde,
E com esse agradecimento, em nome da Diocese Anglicana de Brasília, eu te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Eu é que agradeço ao Radar Direitos Humanos pela oportunidade de poder estar falando aqui para a comunidade anglicana e as outras que também nos ouvem. Estou muito feliz com essa oportunidade. Agradecer a você e ao pastor Wellington falar nesse espaço de comunicação. Então, mais uma vez, muito obrigado. Te agradeço, de fato, por compartilhar conosco e colocamos a Diocese Anglicana de Brasília, na pessoa do Bispo Dom Maurício Andrade, à disposição para aquilo que for necessário. Tá? Nós estamos aqui em Brasília e se pudermos ser úteis a vocês, por favor, não deixa de entrar em contato conosco. Um grande abraço. Fica bem. Você que nos escuta, também desejo que fiquem bem. Até o próximo episódio. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiúca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência, e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.